Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí a mais uma aula de mecânica geral. Essa é a aula número 3. Nós vamos conversar aí de estática de partículas. Especificamente, o assunto da aula de hoje será equilíbrio de uma partícula. Bom, para começar falando aqui do assunto, nós vamos... Deixa eu só ajeitar o ponteiro aqui. Nós vamos falar das três leis de Newton, que serão usadas nessa aula. Antes de mais nada, eu sugeri como bibliografia dessa aula o livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, a parte de estática, ok? Do Beer, do autor Beer. Então, no final da aula, tem uma bibliografia, tá? Ela está lá, e a referência desse livro, a referência dessa aula é esse livro aqui, ok? Então, nós vamos seguir esse livro. Tudo que tiver informado aqui na aula é desse livro. Algumas outras partes eu vou deixar referenciada, tem outros livros também, mas a maioria é esse livro aqui. Bom, então nós vamos começar falando de equilíbrio de partícula. Primeiramente eu vou dar uma explanação sobre as três primeiras leis, as três leis de Newton, né? Para a gente fazer uma revisãozinha. Então a gente vai começar com a primeira lei. A primeira lei de Newton diz que se a força resultante que atua em uma partícula ela for nula, a partícula ela permanecerá em repouso ou ela se moverá em movimento uniforme, em velocidade constante, em linha reta. Ok? Então essa seria a primeira lei. A segunda lei, ela diz que se a gente tem uma força atuando numa partícula, tá? Aqui o exemplo dessa figura, né? Eu faço uma força nessa massinha, a massa vai se mover, né, com uma aceleração que é proporcional à força. A força é proporcional à aceleração que é feita no corpo, né? A proporcionalidade seria a massa. Se eu duplicar, por exemplo, a aceleração, a força duplica. Então, ela tem essa proporcionalidade. Então, a força é proporcional à aceleração. E a terceira lei de Newton tem a ver com ação e reação entre corpos, né? Então, se eu, por exemplo, tenho uma bola aqui, eu jogo a bola contra a parede, ela força a parede, uma força F12, né? E a parede reage na bola, fazendo uma força de sinal contrário, uma força 2-1. Então, essas forças têm a mesma intensidade, como a gente está vendo aqui, ó, nessa igualdade, só que elas têm sinais trocados, né? Estão na mesma direção, conforme a gente está vendo aqui, mas têm sentidos opostos. Então a gente vai usar essas três leis aqui para fazer alguns trabalhos nessa aula. Uma definição importante para equilíbrio de uma partícula é quando a resultante de todas as forças que vão atuar sobre uma partícula, essa resultante é igual a zero, conforme está aqui nessa equação, ó, significa que a partícula ela está em equilíbrio. Esse é o princípio que a gente vai usar para resolver todos os nossos problemas nessa aula. Okay? Então, se a resultante de todas as forças que atuam sobre a partícula for igual a zero, a partícula vai estar em equilíbrio. Ok? E aí a gente vai para um exemplo simples de aplicação, tá? Para a gente explanar um pouco mais sobre o assunto. Bom, então aqui o exemplo 1 é o seguinte: uma partícula sobre a qual se aplicam duas forças, tá? Estará em equilíbrio. Então aqui eu tenho a partícula A, tá? Ela aplicam-se duas forças sobre ela, e essas duas forças têm a mesma intensidade. Se ela está em equilíbrio, né, as duas forças têm que ter a mesma intensidade, né? Estar na mesma linha de ação em sentidos opostos, tá? Para que o equilíbrio ocorra, né? Então aqui a gente vai ver que a resultante das forças
será igual a zero, tá? Visto que as duas forças estão na mesma linha de ação, têm sentidos opostos e têm a mesma intensidade. Então esse é um exemplo extremamente simples para mostrar o funcionamento da definição aqui sobre a resultante das forças. Igual a zero e a partícula está em equilíbrio. Ok? Vamos agora para um exemplo número 2. No exemplo 2, a gente vai ver um caso um pouco mais elaborado. Nós temos aqui várias forças agindo na partícula A. Tá? Então, temos aqui a força 1 de 1.350 newtons, que está indo para nossa direita. Tá? Aqui é o nosso eixo X, por exemplo, ela segue o eixo X. Temos a força F4, que é de 1.800, ela tem 30 graus em relação ao eixo Y. Temos a força F3, que é de 900, né? Está indo aqui na diagonal, até 30 graus em relação ao eixo Y, indo para o lado oposto aqui, né? Indo do lado negativo do Y. E a F2 de 779,4 newtons. E aqui a gente vai mostrar que é o seguinte, será que a partícula está em equilíbrio? Será que ela está em equilíbrio? Para que ela esteja em equilíbrio, a resultante de todas essas forças aqui na partícula, tá? No ponto A, ela terá que ser zero. Beleza? Então, nós temos que mostrar que isso acontece. Se isso acontecer, ela vai estar em equilíbrio. Ok? Aqui é o seguinte, nós temos... aqui nós temos a seguinte notação, né? Então a gente tem um somatório de forças no eixo X. Nós podemos escrever isso aqui nessa notação em versores, né? Então temos aqui o versor I e o versor J. O versor I vai estar apontando para a direção aqui de X e o versor J vai estar apontando para a direção de Y, ok? Então nessa notação eu somei todas as forças que estão no eixo X e coloquei na direção do versor I, que está na direção de X. E somei todas as forças em Y, tá? E coloquei todas elas na direção de J. Como ela tem que estar em equilíbrio, tá? Então, tanto a soma das forças em X quanto a de Y tem que ser igual a zero. Isso ocorrendo, a partícula está em equilíbrio. E aí o que a gente vai fazer? Né? A gente vai decompor as forças nos eixos, né? Nos eixos X e no eixo Y. Né? Então, aqui no caso, a força F, vamos pegar a F3, né? A F3, eu decompus as forças em F2, tá? Perdão, nessa forcinha azul, tá? Aqui, ó, que está indicada, e uma força em laranja. Então, essa força de 900 foi decomposta em duas aqui. A força de F4 foi decomposta na força vermelha e na força em azul. Tá? Então, a gente vai fazer aqui o somatório das forças em X. Tá? Então, vamos pegar... Em X, eu vou começar por essa que não precisa ser decomposta, tá? Que é a de 1.350. Então, eu vou pegar ela primeiro. Vou colocar aqui na somatória. Depois, eu vou pegar da força, por exemplo, aqui de 900, vou ver quais as decomposições que ela teria. Né? Então, ela vai ter 900. Como eu preciso encontrar essa em laranja, então ela vai ser 900 seno de 30, que está decomposta esse pedacinho aqui. Ó. Então, 900 seno de 30. Ela é negativa porque ela está apontando contrária à força F1, tá? Que é o nosso sentido positivo, seria para a direita. Aí eu vou ter a de 1.800, a F4, seno de 30 também, tá? Que é essa força aqui. Aí somei as três forças, tá? Calculei aqui o seno de 30 é meio, né? Só dividir 1.800, né? Por 2. Aí vou somar esse aqui também, ó. Então vai dar esses números aqui, tá? Só que aí, somando tudo, isso dá zero. Significa o quê? Que no eixo X
já está acontecendo o equilíbrio. Então, nós temos o equilíbrio no eixo X. Aí a gente vai para o... nós vamos para o eixo Y, né? No eixo Y, nós vamos fazer a mesma coisa. No eixo Y, nós temos aqui, então, por exemplo, a força de 779, né? Eu vou colocar ela primeiro como negativo, que ela está ao contrário aqui do ponto A no zero, né? E aí, nós vamos colocar aqui a de 900, deixa eu ver, a de 700, isso, a de 900 cosseno de 30, no sentido negativo também, tá bom? E aí a de 1800 no sentido contrário, né, que ela vai ficar no sentido positivo, já projetei ela aqui, né, que é cosseno de 30, 1800 cosseno de 30. Tem esses resultados, né, fazendo a soma, isso vai dar zero. Ora, se eu obtive, então, em Y e em X, que a somatória das forças deram zero, significa que a partícula está em equilíbrio. Então, as forças são nulas em X e Y, e a partícula está em equilíbrio. Então, esse exercício, ele tem uma cara diferente dos outros, né, que a gente vai fazer. Significa que aqui a gente tem a situação das forças, a gente fez o somatório das forças e teve que mostrar que a partícula está em equilíbrio. Em outros exercícios, a gente vai assumir que ela está em equilíbrio, então eu vou partir que isso aqui já é verdade, e aí eu vou tirar outras forças isoladas, tá? Então esse exercício ele tem um caminho um pouco diferente dos outros que são mais comuns, né? Ok? E aí você pode escrever as forças num formato de polígono, como esse daqui, ó. Tá? Então a gente pode escrever no formato de polígono. Bom, pessoal, eu vou quebrar a aula aqui em partes, tá? Então essa aqui ficou a primeira parte da aula 3. Depois eu continuo fazendo a outra parte, ok? Para não ficar muito longo.